Levanta-se uma tese, uma ideia, que não é nada prática, ainda é muito teórica, através do Bom Senso Futebol Clube, que é representado aí por atletas ainda em atividade, outros ex-atletas, treinadores, da possível criação de uma Série E do Campeonato Brasileiro. Inclusive, a gente tem algumas manchetes aí, né, relatando sobre o assunto. Vamos dar uma olhada aí na BBC Brasil, falando sobre essa proposta do Bom Senso, de divisão com 430 clubes, estaduais em só um mês, o que é um pouco estranho, mas a gente vai debater sobre o assunto. Está aí, ó, Bom Senso sugere calendário com Série E e Copas estaduais. Então, são sugestões que têm surgido em relação principalmente a um calendário que não abraça a grande maioria dos clubes aqui no país. E para bater um papo sobre isso, a gente está recebendo aqui no estúdio o Tony Castanha e também o Carlos Silva para utilizarmos um pouco, aproveitarmos um pouco da experiência dos dois e debatermos sobre esse assunto. Vou começar de trás para frente, né, o assunto, dando boa noite a vocês. Tony, o calendário é unânime que precisa ser revisto aqui no país, né? Passa um pouco pelos estaduais e passa um pouco, lógico, pelas competições nacionais, mas agora com um novo, digamos, debate, a importância dos campeonatos regionais, né? Boa noite. Boa noite, Gustavo. Um abraço para vocês, para os nossos telespectadores. A gente precisa rever realmente o calendário brasileiro, né? Isso é uma situação que precisa ser definida o mais rápido possível, porque não adianta você criar uma divisão, não adianta você colocar um time em uma divisão. Você tem que dar o mínimo de apoio a ele, o mínimo de estrutura a ele, para ele disputar bem essa competição. É muito confortável, Carlos Silva, Gustavo, amigos nos assistindo nesse momento, é muito confortável. Você está aqui a divisão e a estrutura. E a estrutura que eu digo é a estrutura financeira. É como os caras vão disputar essa competição. É hotel, é viagem, é condição de você viajar antes, é conforto, talvez uma ajuda financeira também, porque você fala em criar a série E do Campeonato Brasileiro. Isso é discutível, Carlos Silva, muito. Precisa se debater muito, porque você vai criar uma Série E. Sim, tá certo. E aí? E a estrutura para isso? Né? Pois é, eu acho que uma situação, Carlos, não sei se você concorda, é realmente reaver aquele brio que existia nos estaduais, né? Se reestruturar os estaduais é começar de dentro para fora, né? Às vezes estão querendo trazer ideias muito grandes que elas só preenchem matematicamente, digamos, a ideia de um calendário, porque a grande maioria das equipes realmente ficam sem calendário, mas estruturalmente, né? A situação é outra, né? Mas eu acho que começar melhorando os estaduais e, quem sabe, revigorar até os próprios regionais em algumas situações. A gente falou sobre isso semana passada aqui, né? O sul do país também querendo criar, ou pelo menos trazer de volta agora Rio, Sul, Minas, criando uma situação, porque o Campeonato Nordeste vem sendo exemplo em todo o país, né? Boa noite. Boa noite. Boa noite a você, Gustavo, Tony Castanha, boa noite aos nossos telespectadores. Satisfação renovada, né? Um prazer estar de volta a casa. E dizer que, a minha opinião é o seguinte, Gustavo, eu acho que com isso está muito claro que era acabar mesmo com os estaduais, né, com os regionais, né? Isso aí é evidente. Mas eu acho que para isso acontecer, concordo plenamente com o Tony, tem que dar um mínimo de estrutura, né? Isso que não vem ocorrendo. É por isso que eu às vezes eu debato muito, falo muito sobre 13 campinenses conseguirem séries, né? Está numa série C de preferência, se não der para ir para B, mas permaneça numa C, porque a tendência daqui para frente é os estaduais acabarem. Mas, Carlos Silva, como é que você vai acabar o estadual ou os estaduais se é o caminho para chegar à Série C, por exemplo? Me diga, como é que se consegue... Para chegar até a Série D, você tem que passar pelos estaduais. Então como é que você uma coisa está ligada à outra indiscutivelmente. Agora, uma situação interessante, trazendo aqui para o nosso ambiente, para o nosso dia a dia, a situação do futebol de Campina hoje, por exemplo. O 13 realmente só ano que vem agora, buscando uma vaga na Série D. O Campinense ainda busca, através de 4 jogos, chegar a uma Série C. Se não chega, os dois vão ter que se matar ano que vem por uma vaga na Série D. Quem sabe repensar essa Série D com mais clubes? Não sei, né? Então, mas que realmente é uma situação complicada, e a gente tratando de duas equipes de tamanha tradição e de tamanha torcida, realmente uma vaga só para Paraíba na Série D é complicado. Não há permanência na Série D, né? Só há permanência na B ou na C no máximo, né? Série D não tem permanência, tem que passar por tudo aqui nos estaduais. E o estadual, que já é fraco para você chegar na Série D, dá no que deu aí, a gente vendo equipes desistindo de disputar a própria Série D, né? Por exemplo, o calendário estreitando, né? Isso. Dos estaduais, né? Estreitando. Você vê quanta...
a CBF determinou, né, a quantidade de datas, né, para os estaduais, que para Paraíba, para a realidade da Paraíba, com o Sul, é muito pouco, né, muito pouco mesmo. Então, é isso que a gente fica preocupado exatamente por isso. Eu concordo até que o caminho para D seja os estaduais, mas que vai ficar muito imprensado, muito imprensado, se realmente vingar essa situação aí dessa Série E, como eles estão prevendo aí. É só aguardar para ver no que vai dar. Acabar com o estadual ou com os estaduais só quer quem tem série. Quem tem série. É muito bom você falar isso, você estando disputando uma Série C, uma Série B, uma Série A. É ótimo, maravilhoso. Você já tem série, você já tem um ano quase todo de competição, aí você quer acabar com o estadual. Mas vá ficar na situação do 13, vá ficar numa situação, por exemplo, se o Campinense não passar pelo Operário, vá ficar na situação do Souza, que joga 4 meses, vá saber onde estão os jogadores que disputaram o Campeonato Paraibano, o que eles estão fazendo, não só o Campeonato Paraibano, mas os outros estaduais. De que esses caras estão vivendo, aí você vai saber a importância dos estaduais. Eu acho que é importante valorizar a Série C, a Série B, a Série A já está valorizada demais, agora valorize os estaduais, porque nos estaduais você consegue levar os times para as divisões acima e você consegue neles fabricar jogadores para outras competições. Se você conseguir olhar por vários ângulos, você vai ver que os estaduais têm importância sim. Os estaduais, principalmente aqui no Nordeste, eu acho que vocês concordam com isso, eles ficaram bem mais valorizados com a chegada da Copa do Nordeste nesses moldes atuais. Porque ao lado da Copa do Brasil são as duas únicas competições onde você sabe que não vai ter prejuízo. Mas você não monta só a equipe para jogar Copa do Brasil e Copa do Nordeste. Você vai jogar o próprio estadual, que às vezes, como já foi, principalmente o ano passado, é desgastante também, não é, Tony? O número de rodadas, se a gente for comparar, acho que foram cerca de 24 rodadas o ano passado, é comparável a mais da metade de um campeonato brasileiro que passa por 7 meses. Esse calendário do estadual ele também não precisa ser repensado em número de equipes. Será que a Paraíba tem 10 equipes hoje profissionais para jogar uma competição desse tamanho e às vezes numa sorte, né, e por irresponsabilidade de alguns ali galgar uma vaga, como o Souza mesmo não tem ligado mais para o campeonato estadual, né, não tem investido? Isso é complicado, porque você para disputar, por exemplo, o Campeonato Nordeste, não basta você ter um time só, você tem que ter 2 times. Você diz assim, não, o Campeonato Nordeste dá renda, é bom para os clubes, é bom. Agora, veja os custos. Carlos Silva, você para disputar um Campeonato Nordeste e um Campeonato Paraibano paralelo um ao outro, você não pode ter uma equipe só, você tem que ter 2. Então, o custo é dobrado. Aí qual é o problema? Você faz uma folha 300 mil para o Campeonato Nordeste, aí daqui a pouco ela acaba. Aí você é obrigado a manter aquela mesma folha cara para um Campeonato Paraibano, para o resto do Campeonato Paraibano. Então, tem essas situações, o cara diz assim, poxa, mas o Campinense ganhou 1 milhão no Campeonato Nordeste, cadê esse dinheiro? Vai ver os custos, vai ver você tá com 40, 45, 50 homens lá na concentração, o salário desses caras. Você não pode, por exemplo, ganhar 300, gastar 300. Você tem que gastar 250 para você ter um suporte, porque raramente o cara vai querer diminuir o salário para o Campeonato Paraibano. Lógico. O cara vai querer manter o mesmo salário. Então você tem que ter um suporte para a sequência do Campeonato Paraibano, que não vai dar o mesmo dinheiro que dá o Campeonato Nordeste. E até em relação a isso, acho que não é coincidência a gente ver que as últimas competições da Copa do Nordeste, o Botafogo tem sido, né, a equipe mais constante, né, porque tem tido um investimento maior, inclusive, enquanto o Campinense já foi, depois foi o 13, volta a ser o Campinense, né, então o Botafogo tem sido mais regular nesse sentido, porque tem tido mais condições financeiras ao ponto de ter um banco melhor, né, embora não tenha se classificado na Copa do Nordeste, né, mas tem conseguido conciliar sem tanto aperto, eu acho, quanto, né, o futebol de Campina. Pessoal, os apoios, né? Pois é. A gente foi às ruas também ouvir, né, as pessoas sobre esse assunto. Vamos dar uma olhada aí no Galera do Calçadão para saber o que o pessoal acha dessa questão da Série E. O pessoal bateu muito, viu, Tony e Carlos, em relação a justamente a estrutura que a CBF já dá às competições que ela coloca aí à disposição dos clubes. Se ela criasse outra, será que essa competição realmente vingaria? Será que as equipes teriam condições de participar? As opiniões do quadro Galera do Calçadão. Galera do Calçadão.
Eu acho que ela não está conseguindo organizar nem a que tem, e já tem série demais. Se o clube não se classifica, é falta de competência deles. Primeiramente, eu acho que os clubes, os dirigentes, é quem deviam se organizar. A organização deveria partir dos dirigentes, dos clubes. Botar pessoas mais capacitadas, pessoas com um melhor conhecimento, sem aquela vontade de querer tirar proveito, aí tudo isso seria ótimo. Agora, o problema também desse negócio de criar muitas séries vai complicar mais ainda a máquina principal, porque eles não estão conseguindo nem organizar o que já tem. Quanto mais criar novas séries. Série B, Série C, Série D, Série... Pode fazer tudo isso. Se não houver uma organização dentro dos clubes, nada vai solucionar o problema. Se você parar para observar, os clubes da Série C e D já têm uma certa dificuldade até de manter as suas viagens para fazer os seus jogos fora de casa. Eu acredito que se a CBF tentasse organizar melhor seu lado financeiro, ia facilitar o lado financeiro dos clubes também. Criar uma nova série talvez fosse gerar mais gasto para os clubes que não iam conseguir se sustentar. Série E não era para existir não, porque a CBF não está cuidando nem das séries que tem. Na minha opinião, acho que não. A gente vê um pouco que a opinião das pessoas está baseada em uma descrença na instituição. Isso aí fica claro, né? É dizer assim, a CBF é uma bagunça, a gente sabe que ela lucra muito, então falar, a CBF não tem como investir nessas divisões. Tem sim, né? Porque os lucros são absurdos. Né? As federações, elas não têm déficits, né? A CBF nunca termina no vermelho, os clubes sim. O que é muito estranho é o que se fala sobre repensar justamente a criação de uma liga e tudo mais. Então a descrença passa muito mais sobre isso, né? Eu acho, Tony. A gente fala em crise em tudo quanto é setor, né? Menos na CBF. Né? Pois é. No dia que entrar na CBF uma diretoria ou alguém realmente preocupado com o futebol, aí você pode criar uma série E. Você pode criar. Crie, é bom. Quem está desempregado, o jogador que está desempregado, ele vai ficar empregado. Você vai promover jogador. Agora, dê estrutura. Na Série D, a gente tem presenciado aí clubes, né? Clubes até de conhecidos, clubes de ponta, até dentro da sua performance, é claro, pedindo dispensa da Série D, né? Porque não tem condições de arcar com as responsabilidades, né, com viés. Agora imagina uma Série E. Né? A situação é muito difícil. O rapaz foi muito feliz quando ele disse que a CBF não está cuidando nem das séries, que aí já estão. Mas aguardar, eu acho que, na minha opinião, eu acho que também não deveria acontecer essa Série E. Que a CBF tem dinheiro para fazer uma Série E ou até uma outra, tem. O problema é que eles não querem. O dinheiro é centralizado na mão de alguns e mal aplicado e, às vezes, usurpado. Agora, eu acho que alguma vantagem está vindo por aí, né? Para essa agonia, para criar essa série, alguma vantagem tem. Na verdade, eles, né? O Bom Senso, ele quer criar uma situação para empregar jogadores, né? Pelo menos assim, a grosso modo. A intenção é boa. A intenção é boa. Mas aí eu acho que justamente rever os estaduais. É pouco, né, Gustavo? Rever os estaduais. Quem sabe pensar no que já se levantou também, a situação de criar até uma segunda divisão da Copa do Nordeste. Já se falou sobre isso também, que seria interessante porque você teria acesso e descenso. Né? Os times não iriam se acomodar, às vezes times que não investem de jeito nenhum. A gente está falando do Campinense aqui porque até tem uma pressão boa sobre ele, porque foi campeão há pouco tempo e quando ele joga a Copa do Nordeste ele se sente, né, aquela vaidade boa que cobra com que ele participe e ele invista. Né? Mas times menores, né, como o Souza, né, que já disputou também, você vê que não tem interesse algum. Participar já está bom, né? Investir pouco para tentar pagar o que tem de débito, às vezes de outros estaduais, de outras competições. A coisa, Gustavo, funciona mais ou menos assim. Eu posso falar com uma certa convicção porque eu acompanhei todos os jogos do Campinense no Campeonato do Nordeste. E eu tenho uma relação muito boa lá dentro com o presidente, com as outras pessoas. É assim que a coisa funciona. Vai ter um jogo do Campinense valendo classificação contra o Sport de Recife. Aí o presidente está pensando, imaginando em pagar 100 mil reais de bicho. Aí o jogador liga lá para o Sport e diz, o bicho para ganhar da gente é quanto? O cara diz, é 300. Aí vai dizer, ei, presidente, não, 100 é pouco. Lá é 300, a gente quer 200. Aconteceu isso todas as vezes
que o Campinense estava em busca de uma classificação. Aí eu dizia, mas William, é muito dinheiro por uma classificação, vocês não podem estar pagando isso. Tony, os caras sabem quanto os outros estão pagando. Sabem. Os outros estão pagando 200. Se a gente não se aproximar, os caras não ganham. Infelizmente, a coisa funciona mais ou menos assim. É por isso que o Campeonato Nordeste dá muito dinheiro, mas o custo também é alto. Isso aí já cria até outro debate, porque o que o Tony está falando que é a realidade, né? Isso aí é para quem convive no meio do futebol sabe que existe, né? O contato hoje, as redes sociais, tudo mais facilitam que os jogadores... agora isso me traz uma preocupação absurda que mostra mais uma vez que como os clubes ficam tão dependentes de jogadores que não têm compromisso necessariamente com o clube, sim consigo mesmo, né? E a gente toca naquela tecla de novo de tem que ter categoria de base, tem que ter jogador com identidade com o clube, que é difícil, eu acho, a gente imaginar que jogadores formados aqui criem toda essa... né, que se cresçam todos assim para cima de um presidente, de uma instituição, porque o compromisso da maioria dos jogadores que vêm para cá são com eles mesmos, com empresários, com objetivos individuais, né, objetivos mais amplos que pensem na instituição. Isso é complicado. E outra coisa, Tony, rapidinho, vale a pena gastar 100 mil, 150 mil para dar de bicho, para incentivar o time? Vale se você aproveitar a oportunidade para reverter de outra forma em benefício para o clube. Aproveitar a época para criar uns quadros de sócio interessante, lançar uma camisa comemorativa, algo de bom. E os clubes não aproveitam essas boas épocas, né? Então se fala muitas vezes sobre preenchimento de calendário, mas quando se tem calendário não se aproveita bem, né? Certa vez, Carlos Silva, eu estava conversando lá no Renatão com o pessoal da diretoria do Campinense. Digo, rapaz, essa história de sócio-torcedor aqui até hoje não vingou e não vingará. É cultura. Lá, por exemplo, no Sul, lá em São Paulo, é cultura. Os caras se associarem. Aqui a gente não tem essa cultura. Eu acho que também porque nunca foi bem trabalhada e, assim, aos poucos deveria ser criada de alguma forma. O 13 há muito tempo vem brigando para criar um quadro de sócio-torcedor competente. O Campinense, idem. Mas aqui a cultura é assim. Você se associa. Vai ganhando, ganhando, ganhando. Perdeu, o cara não paga mais. Ele vai lá, não paga mais e fica atrasado. E para botar em dia você precisa desconsiderar aquela dívida para ele começar a pagar. Então, está provado por A mais B até hoje, a não ser que alguém crie daqui para frente uma fórmula mirabolante que o torcedor venha a aceitar. Mas até hoje está provado que quadro de sócio-torcedor em Campina Grande, eu vou falar da nossa terra aqui, não dá certo, não vinga. É porque os clubes não têm uma contrapartida também, né? A não ser o futebol propriamente dito. Buscar outras... Tem que buscar juntar outras o comércio. Antigamente, como já tiveram um clube social ou alguma coisa, né? Para que seja... O próprio Campinense, né? Que uma tinha contrapartida interessante. Pois é. Pessoal, a gente tem alguns números interessantes aí, inclusive que foram divulgados pelo Bom Senso. Vamos dar uma olhada aqui na tela em relação a como é que eles veem aqui, Tony e Carlos, na tela. Ó. A CBF gasta para subsidiar as séries C e D 40 milhões em 410 jogos, seria 100 mil por jogo. Já a proposta do Bom Senso gasta para subsidiar séries C, D e E 93 milhões, o que seria aí, né, cerca de 93, para 9.312 jogos, é isso? Isso. 10 mil por jogo. Né? Isso aí ele contando em colocar 400 e tantas equipes em uma série E, que seria, não sei se vocês podem comparar dessa forma, lógico que o custo-benefício aí, matematicamente, fica muito claro, a forma a chegar a isso é outra coisa, mas vocês viveram mais do que eu, a questão daquela época em que tínhamos as divisões do Campeonato Brasileiro por módulos, né? Onde 13 campinenses participavam, e se tinha muita equipe jogando bem mais do que se joga hoje, né? Então alguma coisa se perdeu, acho que nesse meio tempo, né? De lá para cá, ou a gente regrediu, ou realmente não evoluímos a esse ponto, porque a matemática ela parece ser clara nesse sentido, mas não necessariamente só em relação ao financeiro. Em relação ao que acontecia no passado, mais equipes se movimentavam, né? E hoje em dia a gente só vê aí 20 na A, 20 na B, 20 na C, 40, 100 times. Fica claro que a mudança é necessária, não necessariamente... Não sei se seria criar uma Série E ou começando criando uma Série D um pouco maior, mais extensa, com mais times, não sei. Mas fica bem claro, você citou o caso do Souza, a gente tem casos de times até bem mais tradicionais, né, que ficam de fora desse leque tão apertado aí. Eu acho, Gustavo e Tony, que o que você frisou ainda há pouco, seria viável uma segunda divisão para a Copa do Nordeste, já que ela é subsidiada pela CBF. Né? Seria muito mais rentável, né? Mas eu, na minha opinião, Série E hoje não seria uma boa. Agora, uma segunda divisão para a Copa do Nordeste
seria muito bom, porque a Copa do Nordeste ela tá tomando uma proporção muito grande, né? Muito grande, né? Os clubes hoje, antes, eles participavam por participar. Hoje, já que a CBF está coordenando, hoje está uma febre, todo mundo quer participar. Vê que até o Flamengo, né, mostrou interesse em participar da Copa do Nordeste. Flamengo mostrou interesse em participar da Copa do Nordeste. Onde tem uma merrequinha, um dinheirinho, todo mundo quer estar dentro, né? E a CBF também só está olhando com bons olhos para o Campeonato do Nordeste, primeiro porque ficou inevitável para ela barrar a competição. Tem uma questão jurídica também. Jurídica, né? Porque ou ela pagava aquela quantia, é aquela história. Quando a gente não pode com o inimigo, a gente se junta a ele. Então ela pensou dessa forma. Ou eu pago esse dinheirão todinho a eles, ou eu vou deixar a competição rolar, eles vão deixar isso de lado, vão produzir grana e eu vou até ganhar um dinheirinho em cima da competição também. Ou seja, a CBF é capitalista demais, cara. Se tivesse enquanto os clubes não tomarem a frente, que são os principais interessados, realmente. Os principais interessados. Enquanto não tomarem a frente, agora, Gustavo, rapidinho. Com relação ao outro assunto do jogador, da divisão de base, até hoje eu não ouvi falar que jogador nenhum que passou por 13 campeões ou qualquer outra equipe, que brigou por bicho, né, e tal, e que fez corpo mole, ficou desempregado no ano seguinte. Sai de Campina Grande, sai de qualquer outra cidade, tem emprego em outra cidade. Isso foi ontem, Carlos Silva. Hoje o cara está chegando, saindo das categorias de base para o profissional, já está pensando em ficar rico. Mas o problema todo é isso também, né? E a própria torcida que não tem paciência com aquele jogador. Também, e os diretores base, às vezes acostumam mal também. Pessoal, obrigado aqui pela participação, interessante do que se falou em relação ao Flamengo querer participar da Copa do Nordeste. Em relação à CBF, isso aí não seria nenhuma novidade, porque a Conmebol, por exemplo, já trouxe o Japão para jogar a Copa América. Trouxe o Japão, então, não é nada estranho, né? A gente vê hoje brasileiros jogando por outras equipes, né? Nas Olimpíadas, é mais o que a gente vai ver, é estrangeiro participando de competições por outras nações. Então, realmente tem que se rever alguns conceitos, né? Voltar nesse sentido, eu acho que a gente tem que voltar um pouco atrás e ver algo que antes dava certo e que hoje está dando errado. Pessoal, obrigado aqui, obrigado Tony, obrigado Carlos pela participação. Prazer, Gustavo. Até a próxima, se Deus quiser. Estamos sempre à disposição. Sempre à disposição. Um abraço a todos e uma boa noite. Tá ok, então. A gente faz uma pausa, daqui a pouco a gente volta com mais esporte para você.